Bem, gente, vamos examinar o panorama de mercado visto no dia 16 de junho de 2026. Eu sou o professor Securato, professor titular da FEA-USP aposentado e ainda sou professor da FEA PUC de São Paulo. Bom, a primeira coisa, saiu a inflação do mês de maio. Tá? Então, a inflação do mês de maio, a previsão é 0,72, tá? Então, 0,72 veio 0,58, quer dizer, melhorou, tá certo? Mas o acumulado disso está complicado, o acumulado está dando 3,17. Se ele continuar com 3,17, daqui vai dar um 0,60 mais ou menos ao mês, 0,60 ao mês, vai para mais de 7 de inflação, tá? O que é muito. Então, essa inflação aqui, ela deve ter que começar, esses números aqui devem ter que começar a cair. Deu ir para o 0,48, deu ir para o 0,45, para o 0,40 e tal, para tentar chegar no final do ano na faixa de uns 5,2, certo? Essa é a expectativa, tá? Que a gente tem. Com essa expectativa, a gente tem a questão do Selic, né? Questão do Selic, né? Selic começou a 15%, caiu para 15%, caiu para 15,75% e agora está a 15,50%, tá certo? E a expectativa hoje, tá? Dia 16 e 17, está tendo reunião do Comitê de Política Monetária. Tá? E aqui, embora tenha esse processo inflacionário, você tem uma novidade. Né? O dólar continua razoável, está com 5,11, e o preço do petróleo deu uma bela queda, com a ideia, né, da abertura do Estreito de Hormuz, tá? Uma tentativa, quer dizer, é aquele acordo assim, tá? Vamos abrir o Estreito de Hormuz, vamos deixar passar o petróleo, vamos dar uma acalmada no petróleo e temos 60 dias para conversar sobre o resto, quer dizer, o resto o que é? Vai poder fazer bomba atômica ou não? Não vai poder. O Israel vai parar de atacar o Líbano, não sei, vamos ver o que é, enfim. Eles vão discutir essas coisas, mas vão dar aqueles pontos que cada um tem mais complicação, tá? Uma coisa fácil é falar assim, bom, eu e Irã, tem um monte de dinheiro aí que vocês congelaram aí, me libera um pouco desse dinheiro que está congelado no mundo, tá certo? E a gente combina de abrir o Estreito de Hormuz. Mais ou menos essa foi a negociação, tá certo? Porque uma das primeiras sanções que os Estados Unidos faz é congelar o dinheiro que, por exemplo, o Irã tem lá. Se a Alemanha abre uma briga com o Brasil, tá? Tem um monte de brasileiro que tem contra os Estados Unidos, tem um monte de empresas que tem contra os Estados Unidos. Congela aquilo lá, ou seja, não pode mexer, tá certo? Fizeram isso com o Irã. Então o Irã tem bilhões lá em dólares que estão parados lá. É muito bom. Por exemplo, reserva brasileira. O Brasil tem de reserva a ordem de US dólares, 377,6 bilhões de dólares. Tá? Esses dólares aqui que estão de reserva, né? Onde estão? Está aí na Paulista no Banco Central? Ou está em Brasília no Banco Central? Não. Está nos Estados Unidos, aplicado em quê? Em título do governo americano. Tá? Se houver um problema Brasil e Estados Unidos, tá? Ele congela isso, ou seja, você não pode mexer nesse dinheiro, isso é comum, tá? É uma das primeiras atitudes que faz. Vocês lembram há pouco tempo atrás, quando começou a guerra com a Rússia, né? Vários navios de magnata, navio não, os barquinhos, né? Os magnatas russos foram, né? Foram colocados parados no porto, porque não podiam sair, eles estavam lá como dando garantias em relação ao ataque da Rússia à Ucrânia, tá certo? Então, todos os bens, né, sofrem essa questão de você poder perdê-los, né, em função da guerra.
Bom, se isso acontecer, quer dizer, isso aqui sensibiliza menos, né, principalmente na parte do petróleo, a questão da inflação. Embora o petróleo ainda não influenciou a inflação aqui no Brasil, que o governo conseguiu, por meio de controle de taxas, né, taxou a exportação para ter valores maiores, né, foi taxado de 12%, e esse recurso, né, você está exportando, o preço do barril está a 60, 70 dólares, agora a outra vai para 100, pô, você como empresa exportadora ganhou bastante, né? Então houve uma taxa. Essa taxa é que está voltando para a população em geral, principalmente na parte do diesel, para você não ter um aumento muito significativo no diesel, embora já tenha ocorrido aumento dos postos em gasolina e petróleo, tá certo? Bom, muito bem. Então, a expectativa do Copom, eu acho que é 14,50, eu acho que cai para 14,25 e deve ficar assim, tá? Esse 14,25 deve, para mim, ser a parada e talvez até o final do ano ficar nos 14,25, se não houver uma razoável melhora na condição da inflação, tá certo? Então, se nós tivermos uma inflação na faixa de 5,25, tá certo? Vamos estar aí com 9% de juros reais, tá? Então, eu acho, ainda continuo achando muito bem. Cada um ponto de juros reais são basicamente 100 bilhões de dólares na dívida. Se você falar assim, ó, juro real certo seria 7%. Então, 2 pontos de diferença seriam 200 bilhões. Você botar 200 bilhões em 5 anos, é 1 trilhão de dólares o valor da dívida toda. Então, a nossa dívida que está indo para 78%, 79%, 80%, poderia ser muito menor. Um dos maiores contribuintes, né, na proporção do crescimento da dívida interna é, com certeza, o tamanho dos juros que nós estamos pagando, né, principalmente os juros reais. Tá? Bom, de especial, eu queria falar da SpaceX. Foi lançada as ações da SpaceX, tá? 72 bi captaram, tá? O pessoal fez oferta, tá? E só 9,7% do valor que os caras queriam comprar a ação foram atendidos. Deu para entender? Então, quem mandou lá 100 mil, né? Estou falando em reais, tá? Quem mandou 100 mil reais levou 9.700 reais, tá certo? Quem mandou 500 mil reais, tá? 500 mil reais, recebeu 47 mil reais, tá? Em ações, tá? Ou seja, a procura foi muito maior, tá certo? A tentativa de compra das ações tinha muito mais dinheiro para comprar as ações do que as ações que existiam. Bom, como é que saiu o preço? O preço saiu a 45,30. Então, os 100 mil dividido pelo 900 dá 45,30. Esse foi o preço de começo. No primeiro dia já fechou a 54,30. E eu acabei de olhar, está a 70,78. Tá? O código dela na B3, tá? Aqui no Brasil, para quem quiser dar uma olhada, o código dela está aqui, SPCX maiúsculo 34. Tá? Está a 70 pau. Vai subir ainda? Para mim ainda vai subir. Tá? Deve subir para a faixa de 100 a 110, 100, por aqui, nessa faixa de 60. Por quê? Porque agora é o seguinte, você põe 72 bilhões de reais, de dólares, em ações, tá? Essas ações vão compor o índice SP500, não vão? Elas vão estar no índice SP500, na proporção do que elas correspondem. Então, todos os fundos, para replicar o SP500, né, vão acabar tendo que fazer o quê? Comprar ações da SpaceX para colocar dentro dos seus fundos. Então, eles vão comprar uma certa quantidade de ações para ter a proporção do que ela vai participar no índice do SP500. Deu para entender o que eu falei? Tá? Então, toda vez que há um IPO, essas ações entram no mercado, começam a negociar.
Conforme essa negociação, vai acontecendo esse volume de negociação, se esse volume de negociação se mantém, ele começa a influenciar o quê? No índice da bolsa daquele local, tá certo? Ou seja, o índice de negociação que está tendo daquela ação, pela proporção de negócio que está acontecendo naquele preço, vai ter que ser referenciado no índice, tá? Então, se você pôs ela a 45, ela já começou a negociar a 54, já está a 70 pau, tá? Isso aqui vai ter que aparecer, né, na configuração do índice. Então, há uma tendência dos fundos que replicam o índice, fazendo o quê? Comprar aquelas ações na mesma proporção. Então, é um processo onde, pela quantidade de ações que foi lançada no IPO, ele acaba influenciando o quê? No comportamento da construção do índice e, portanto, acaba o preço o quê? Tendo uma procura para comprar aquelas ações para recompor o índice, então acaba puxando o preço da ação. Deu para entender? Bem, isso aqui não tem muito a ver se a ação é muito boa ou não é muito boa, ou se ela foi lançada com preço menor ou não. É um problema de oferta e procura para que você readequar a relação de proporção de ações dentro de uma carteira de um fundo. Tá claro? Então, por isso que eu acho que ainda cresce um pouco. E é o Elon Musk, né? Um cara que onde ele põe a mão, né? Ele põe a mão e consegue ganhar dinheiro, né? Então, boa sorte aí. Não estou falando que é para comprar ainda, depois numa fria, se der errado e tal. Ih, que o professor falou que a da 10 está a 30 pau. Pô, mas não quero saber de nada, certo? Então, é só observação, tá bom? Boa semana a todos aí.